Essa é uma pergunta que a ciência do esporte vem tentando responder há muito tempo. O que acontece de fato no corpo de um atleta de elite na hora que se segue a um treino intenso? A resposta hormonal sempre foi um grande quebra-cabeça. Pois é, aquela ideia de que o corpo simplesmente recebe uma grande descarga de hormônios anabólicos logo depois do exercício, ela foi, de certa forma, desafiada. Esse estudo encontrou uma coisa bem diferente, quase um oposto do que se esperava, acontecendo justamente na fase de recuperação. Então, para começar, é fundamental entender por que esse estudo é tão relevante. E a resposta está no cenário que existia antes dele. Um verdadeiro emaranhado de resultados inconsistentes. O cenário científico era bem confuso. Tinha um estudo que mostrava aumento nos andrógenos em mulheres depois do treino de resistência. Outros, por sua vez, não encontravam praticamente nenhuma alteração. E para complicar ainda mais, alguns chegavam a relatar diminuições. Ou seja, não existia uma resposta clara e era exatamente essa lacuna que essa nova pesquisa se propôs a investigar. E para tentar resolver essa inconsistência toda, era preciso uma ferramenta mais poderosa, mais precisa. Foi aí que os pesquisadores adotaram uma abordagem de alta tecnologia, buscando a clareza que os métodos mais antigos simplesmente não conseguiam oferecer. Aqui, a diferença de metodologia é a chave de tudo. Os estudos mais antigos, em geral, usavam imunoensaios. É uma técnica que tem uma especificidade menor e um risco de reatividade cruzada, o que pode levar a resultados menos confiáveis, especialmente nesse contexto. Já este estudo utilizou a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa, a famosa LC-MS. Essa é considerada o padrão ouro hoje em dia. A precisão e a sensibilidade são altíssimas, o que é essencial para medir as concentrações hormonais mais baixas, como as encontradas em mulheres, e assim fornecer um perfil esteroide bem mais completo. E com essa técnica, a LC-MS, não se mediu apenas um ou dois hormônios. Foi possível quantificar com precisão 23 hormônios esteroides diferentes de uma única vez. Isso deu aos pesquisadores uma visão muito mais ampla e detalhada de toda a cascata hormonal. O protocolo do estudo foi bem direto ao ponto. Eles recrutaram 19 atletas de elite do sexo feminino, acompanharam uma sessão de treino de resistência que já era parte da rotina delas e coletaram amostras de sangue em 2 momentos, imediatamente antes do exercício e depois 60 minutos após o término. E foi exatamente na análise dessas amostras de sangue que veio a grande surpresa, o resultado mais inesperado do estudo. E ele estava concentrado em um hormônio bem específico. O foco principal, o desfecho primário da análise, era a mudança nos níveis de dehidroepiandrosterona, o DHEA. Ele é um marcador muito importante da atividade adrenal, porque é um hormônio que serve de precursor, de matéria-prima para a produção de vários outros hormônios no corpo. E os resultados foram muito claros. Olhando o gráfico, a gente vê na primeira barra o nível de DHEA antes do treino, que estava em 19,5 nanomols por litro. 60 minutos depois do exercício, como mostra a segunda barra, esse nível tinha caído para 15,6 nanomols por litro. Em termos percentuais, isso representa uma queda de 17,1%, um valor estatisticamente significativo. Ou seja, ao contrário da expectativa de um possível aumento, o que se observou foi, na verdade, uma supressão aguda desse importante andrógeno adrenal. E a análise foi ainda mais a fundo. Os pesquisadores descobriram que essa queda do DHEA não era um evento isolado. Na verdade, ela fazia parte de uma resposta fisiológica bem mais ampla e coordenada. Só para relembrar, as glândulas adrenais, que ficam logo acima dos rins, são as responsáveis por produzir uma variedade de hormônios em resposta ao estresse. Isso inclui esteroides como o cortisol e andrógenos como o próprio DHA. E o que foi mais revelador é que essa queda não se limitou ao DHEA. Outros hormônios produzidos pela mesma glândula, a adrenal, também diminuíram. Os glicocorticoides, como o cortisol, caíram bastante, quase 31%. Os mineralocorticoides também. E outros andrógenos adrenais importantes seguiram o mesmo caminho. Isso confirma que foi uma resposta sistêmica. O que a gente vê nesse diagrama são as vias de produção de hormônios na glândula adrenal. A grande sacada do estudo foi perceber que a redução não aconteceu em um ponto isolado. Pelo contrário, vários hormônios, em diferentes ramos dessa complexa via de produção, apresentaram queda. Isso sugere que toda a atividade de esteroidogênese adrenal, ou seja, de produção de esteroides, foi suprimida durante a fase de recuperação. Ok, além dessa descoberta hormonal principal,
O estudo também aproveitou para investigar uma questão bem prática, muito relevante para atletas. Será que o desempenho físico delas varia de acordo com a fase do ciclo menstrual? E a resposta que eles encontraram, pelo menos para este grupo específico de atletas de elite, foi que não. As métricas de força e de fadiga se mantiveram consistentes, sem apresentar uma diferença que fosse estatisticamente significativa entre as fases folicular e lútea do ciclo. E essa tabela aqui confirma o achado. A perda de velocidade durante o agachamento é usada como uma medida de fadiga. O que a gente precisa olhar é o valor P. Tanto para as jogadoras de futebol quanto para as atletas de atletismo, esses valores são bem altos, muito acima do que seria considerado estatisticamente significativo. Na prática, isso quer dizer que as pequenas variações de um grupo para o outro provavelmente aconteceram por acaso, não por uma influência real da fase do ciclo. Certo. Então, vamos juntar tudo isso. Quais são as principais conclusões que a gente pode tirar dessa investigação? Bom, o resumo é o seguinte. Primeiro, o treino de resistência intenso em atletas de elite do sexo feminino levou a uma supressão coordenada dos hormônios adrenais 1 hora após o exercício. Segundo, é essa queda na fase de recuperação e não um aumento que parece caracterizar a resposta aguda ao treino. Terceiro, a análise avançada por LCMS foi essencial para conseguir revelar esse perfil hormonal mais detalhado. O declínio pós-exercício observado indica uma supressão aguda coordenada da esteroidogênese adrenal em resposta ao treino de resistência em atletas de elite do sexo feminino. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem importante para o futuro. Se a fase aguda de recuperação envolve uma supressão hormonal, como é que o corpo se adapta no longo prazo para gerar ganhos de força e massa muscular? Entender esse aparente paradoxo entre a supressão aguda e a adaptação crônica pode realmente mudar a forma como se entende o treinamento e a recuperação para atletas do sexo feminino.